E aí, Marcelo, tudo certo? Tudo certo. Parece que na hora H a gente fica um pouquinho perdido ou fala alguma coisa, né? Então por isso que eu ia Ah, entrar um pouquinho antes, terminei entrando um pouquinho depois. Ainda bem que estava entrando um pouquinho, tentando entrar um pouquinho antes. Mas olá, né, para todos e todas que estão acompanhando também a transmissão. isso. Estou só lembrando ao pessoal aqui que a gente tem algumas lives já marcadas também nesse período e que esses outros encontros eu não vou falar de todos porque nem todos já estão confirmados, mas falta, vamos dizer assim, a definição de uma data ou um título. O que a gente tem amanhã, a gente vai discutir às 18 horas também com Daniela Mello, que é professora de Direito da Escola Superior de Advocacia, ESA, Pernambuco. A gente vai discutir ou vai falar sobre violência, mulher e pandemia. Amanhã, às 18 horas. Né? Sexta-feira, a gente retoma a live que a gente começou semana passada, mas que não foi à frente porque Mariana Fischer, que é professora do Departamento de Direito da UFPE, ela teve dificuldade com a conexão dela e a gente adiou para sexta-feira, dia 1º. E aí a gente tem duas lives já marcadas para a semana que vem, mas faltam os títulos. Né? Mas eu posso garantir que uma é com um importante sociólogo aqui de Pernambuco, e foi um formulador de políticas públicas muito importante, né, nos governos passados, e ele vai falar aqui com a gente. E a outra é no dia 11 de maio, que é com o professor Roberto Veras. O professor Roberto Veras é um dos principais especialistas em estudos do trabalho. Ele coordena uma rede entre as universidades que estudam, né, os efeitos da reforma da Previdência e da reforma das leis trabalhistas. Roberto Veras vai falar sobre trabalhadores, Covid-19, emprego e renda. Ele é professor da UFPB, lá em João Pessoa, e do programa de pós-graduação em Sociologia, também da UFPB. Né? E aí a gente tem mais duas. Tem uma com o João, não sei se vocês conhecem, João Brito, que é professor do nosso colegiado. João vai falar sobre cidades, desigualdades, etc., mas a gente ainda não fechou uma data. E aí são essas as lives que a gente tem, né, no decorrer dessa semana. Hoje a gente vai falar com o professor Marcelo Henrique. O professor Marcelo Henrique é professor do nosso colegiado, né? Deixa eu só ver aqui no computador. O professor Marcelo Henrique possui graduação em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Acho que foi contemporâneo do professor Vanderlei. Tem mestrado em Ciências Sociais, com concentração em Política pela PUC também de São Paulo, e doutorado também pela PUC de São Paulo. Né? Foi professor, quer dizer, é professor do mestrado de Extensão Rural, é professor do mestrado de Administração Pública na Univas e é professor do colegiado de Ciências Sociais da Univas. Então, acho que a gente já tem número suficiente para começar essa live de hoje, que promete, né? Eu estava até pensando em cortar as manifestações das pessoas aqui, que eu estou com medo de gente que é fora da academia, de bolsonaristas, vir aqui sabotar nossa live, porque o que a gente vai fazer uma discussão acadêmica, né, de alto nível. Ninguém marcou a live aqui para falar mal do Bolsonaro, ainda que a gente não tenha muita coisa a elogiar, né? Mas e aí, Marcelo? Como é que você está se cuidando aí com essa pandemia? Antes de responder essa pergunta, Fernando, a gente sempre fazia uma brincadeira lá na PUC, né? Que nós éramos filhos da PUC. E eu sou de fato um filho da PUC, né? Porque eu sempre fiz graduação, mestrado, doutorado lá. Você mencionou o professor Vanderlei, de fato, fomos contemporâneos. Só que acho que eu sou mais filho da PUC do que o professor Vanderlei, porque mestrado e doutorado ele fez em outras instituições, né? Eu sempre fiz tudo lá na saudosa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bom, eu estou me cuidando, ficando o máximo possível em casa, né? Só saio só para comprar alimentos mesmo, né? Saio muito eventualmente.
estou usando alguma coisa de aplicativos também, né? Aqui na região, felizmente, alguns mercados, né? Algumas lojas já têm o chamado aplicativo, então eu estou usando na medida do possível. Mas só estou saindo mesmo, fora isso que eu mencionei, para ir para a roça, né? Eu me refugio na roça, né? Então, eu gasto minhas baterias aqui em casa, fico isolado aqui, e no final de semana vou para a roça. Eu acho que lá não tem problema, né? Porque tem bastante espaço e tal. Eu vou com pouca gente também, né? Enfim, estou me cuidando dessa forma. Mas estou praticamente, digamos assim, uns 80% de isolamento, né? Uhum. E tá lendo alguma coisa na roça, tá trabalhando na roça, tá assistindo alguma coisa nos dias que está em casa, alguma série, algum filme que possa recomendar para quem está aqui? Lendo, eu estou lendo bastante. Só que eu tenho, um dos meus defeitos é o de ler mais de uma coisa ao mesmo tempo, entendeu? É um Então, problema. é um problema porque às vezes você fica angustiado porque não termina nenhum livro, né? Aí tem hora que É. não, dá um basta, fala, não, esse daqui eu tenho que terminar, e você termina. Mas eu não sei nem se dá para mostrar, eu estou encantado um pouco com esse livro aqui, ó, que é do Thomas Piketty, né? Piketty. É. É um livro chamado Capital e Ideologia. Esse livro não está traduzido para o português, não. Eu comprei quando fui lá em São Paulo, começo de março. É uma continuação daquele primeiro livro dele, o Capital do século XXI, mas ele mesmo diz que é mais importante ler esse livro primeiro, para depois ler o Capital do século XXI, né? Então, Uhum. estou encantado, porque já fazia tempo que eu não lia nada de economia, enfim. Aí estou lendo um livro aqui, eu não sei se eu posso estar mostrando também, se dá para o pessoal ver, né? Um É. livro do Surdo, se alguns alunos nossos tiverem aí, como o Gabriel, por exemplo, gosta muito desse autor, o Surdo, que é um marxista, né? Nesse livro ele fala da questão das esquerdas, mas eu ainda não cheguei na parte de que ele fala das esquerdas, né? Ele está falando mais, fazendo mais uma análise parecida com aquele livro chamado Guerras Híbridas, né? Que hoje as guerras não são convencionais. Primeiro você tem uma etapa assim de guerra nas redes sociais, né? De lawfare, né? Esse termo novo, né? Usado hoje em dia, né, que é o chamado lawfare, né, que é você desconstruir, você bem dizer, destruir, né, a reputação pública de uma pessoa. Então ele mostra como que os Estados Unidos fizeram isso em vários países, né, e muitas Uhum. vezes mentindo mesmo, criando inimigos, né, fizeram isso na ex-Yugoslávia, fizeram isso, claro, no Iraque, com aquela coisa das armas químicas, que o Saddam Hussein estaria usando armas químicas. Aí depois o Ossudo vai falar dessa questão da esquerda, né? Que a esquerda no mundo todo, a gente fica falando assim, no Brasil, a esquerda está desmobilizada, né? Tanto é que a gente vai falar do governo Bolsonaro, não é por conta das esquerdas que o governo Bolsonaro está em crise, né? Que a Uhum. esquerda, acho que seja o PT ou outros grupos ainda estão lambendo as feridas ainda do golpe da Dilma Rousseff, etc. e tal, né? Mas eu não estou nessa parte ainda que o Ossudo fala das esquerdas. Estou lendo um livrinho aqui que é muito interessante. Em português seria o Estado empresarial, o Estado empreendedor, né? Esse livro é interessante por quê? Porque mostra, e a gente tem essa visão, né? De que os liberais, o mercado cria tecnologia, o mercado avança por conta própria, né? Mas essa autora mostra, que é a Mariana Mazzucato, que tudo que, por exemplo, a gente está falando aqui pelo celular, né, pela internet, tudo que a gente imagina nesse sentido foi criado, na verdade, pelo Estado, né, com fundos públicos, com recursos públicos, e não com recursos da iniciativa privada. Né? Não é nosso tema aqui, né, mas, por exemplo, a internet, né, a gente sabe, tem uma participação muito grande do setor de defesa norte-americano, mas o próprio iPhone não é uma criação da Apple, segundo a autora, né? É uma criação do governo norte-americano. Então, sem Estado, não teríamos nem esses avanços tecnológicos. E só para encerrar disso que eu estou lendo, eu gosto muito de literatura, né? Então, estou lendo esse livro aqui, que eu comprei lá em São Paulo, chamado A Elegância do Ouriço. A elegância do... Ouriço. Ah, ouriço, tá. É porque pra gente aparece em verso. Aí por isso que eu te Ah, pode perguntei. ser.
Então, A Elegância do Ouriço é Muriel Barbery, não sei pronunciar direito o nome. Mas é interessante que os personagens do livro são pessoas assim, vistas pela sociedade como simples. Então tem uma senhora que era zeladora de um prédio de classe alta em Paris, mas ela é uma pessoa que estudou, que lê, só que ela é tímida, ela não gosta nem sequer de falar para as pessoas, olha, eu li Marx, eu li isso, eu li aquilo. Na verdade, às vezes ela deixa escapar alguma coisa que leu. Então ela não posso ficar falando do que eu sei de filosofia, de política, de teologia, porque vão pensar que eu não sou uma simples zeladora do prédio, né? Enfim, e tem outros Uhum. personagens que têm essa linha. É interessante que às vezes a gente pensa que só na academia que a gente tem conhecimento, né? E eu estava falando da questão da roça, eu converso lá com o pessoal, que se eu pudesse eu ficaria conversando, aprendendo com eles o dia todo, entendeu? Então a gente tem Uhum. esses preconceitos de que conhecimento só se aprende na academia. E às vezes até um conhecimento mais, digamos assim, entre aspas, elaborado, como no caso dessa personagem, as pessoas também estão lendo, estão estudando, né? Enfim, mesmo não estando na academia. Então estou achando um livro bastante interessante também. Mas Ó, que enfim. massa. Eu vou te pedir um favor. Se você Uhum. puder, quando terminar a live, quando terminar, você fotografar a capa deles, porque aqui Uhum. aí eu pego e coloco aqui no Story, porque quem assistiu ou está assistindo essa live agora e depois quiser pesquisar algum livro desse, é só vir no meu Story que vai ver a capa do livro com um Ok. autor, etc. Tá certo? Semana passada, uma aluna nossa pediu assim umas indicações de livro, ela estava interessada nessa questão da geopolítica. Aí eu não tive dúvidas, mandei uns 3 livros para ela, aí eu fiz o que você falou, né? Botei assim na mesa e tirei foto e mandei para ela, né? Ela deve ter gostado. Até um muito interessante, chamado Quem Tem Medo da Geopolítica, né? Eu falei, começa por esse que é mais básico, mas ele vai falando das teorias. Mas pode deixar, eu faço isso ao final, eu coloco as fotos aí, Pronto, no pessoal. final tu me manda a foto que eu deixo disponibilizado aqui. Aí todo mundo vai ter 24 horas para vir consultar os livros que você indicou. Marcelo, a gente sempre começa aqui com uma espécie de brincadeira, né? A ideia, na verdade, é a gente começar com essa brincadeira e terminar as perguntas, né, explicando só o pessoal. Tem um pessoal que já está habituado com o nosso formato. O nosso formato é que a gente conversa os primeiros 40 minutos e depois dos 40 minutos a gente abre para as perguntas, né? E aí, a gente faz uma pergunta inicial e ao final a gente faz uma outra pergunta, mas às vezes eu esqueço de fazer a última pergunta por conta do tempo. Como é que você imagina que seria essa pandemia nos anos 80, né? Como é que tu imagina que seria essa pandemia nos anos 80? Ontem, o Vanderlei deu uma resposta muito legal e Mariana fez a semana passada também. Mariana disse, pô, a pandemia nos anos 80, ela fez, pô, a gente ia estar em casa ouvindo The Cure. Eu achei muito engraçada essa resposta dela. Como é que Pô, você vê isso? Cure, ela falou The Cure, porque The Cure assim, na minha adolescência era a minha banda preferida, então acho que eu ficaria escutando The Cure, né? Eu tinha um grupo de amigos, cada um tinha lá uma banda preferida. Um era The Smiths, outro era The Mission, e eu era o The Cure. Agora, eu acho que, eu tava até pensando, né? Hoje a gente tem recursos, né, para ficar em casa que nos anos 80 nós não tínhamos, né? Quer dizer, a internet, YouTube, né, telefones celular. é, mas eu acho que, apesar disso, seria também muito difícil para o brasileiro, né, ficar em casa, tanto como é agora, como seria também nos anos 80. Né? Não é da nossa cultura, né? Nós nunca passamos por isso, entendeu? Então, tendo Uhum. em vista que seria a primeira vez, nós sempre teríamos dificuldade, né, de ficar em casa. Eu estava até vendo uma pesquisa da Folha de São Paulo, as mulheres, durante a pandemia agora, elas ficam mais em casa do que os homens, né? Uhum. Então, aí tem outros dados também, mas é difícil para o brasileiro, de forma geral, ficar em casa. Agora, do outro lado, eu como cientista político, eu penso na questão das instituições, né? Quer dizer, você está falando anos 80, ainda final da ditadura, talvez, né? Quer dizer, outro dia alguém estava comentando que nos anos 70, não sei se alguém da sua família ou você mesmo
se lembraria disso, teve uma epidemia de meningite em anos 70, plena ditadura militar, portanto, né? E a ditadura militar não divulgou nada, entendeu? Então as pessoas estavam morrendo e não sabiam nem sequer do que, né? Estavam morrendo. Então, eu ficaria muito preocupado com isso, né? Nós teríamos divulgação das informações, tal qual estamos tendo hoje, mesmo hoje sendo de forma precária, porque estão sempre falando, né, que você tem muita subnotificação, né? Que o Brasil agora, a pandemia está explodindo, hoje parece que batemos, infelizmente, o recorde aí de mortes, mais de 400 mortes, 457 mortes, e mesmo assim a gente duvida dos números, né? Porque os especialistas estão falando que tem muita subnotificação. Então, isso é um caso confirmado, né? Esses são os casos confirmados. Talvez nos anos 80 nós tivéssemos ainda muito mais subnotificações, porque saímos da ditadura, ou ainda na ditadura, porque a ditadura foi até 85, né? Então, o Brasil avançou, apesar do período crítico que a gente vive, avançou muito em termos institucionais, né? Quer dizer, nós construímos instituições que primam, não que primam, mas que batem um pouco na tecla da publicização, da transparência. Tudo isso, inclusive, está na Constituição. Então, a Constituição é de 88. Então, nos anos 80, nós não teríamos construído essas instituições que levaria o maior nível de transparência. E sem falar, nos anos 80, de fato, não sei se foi o professor Vanderlei que comentou isso, o SUS estava nascendo, você não tinha um SUS, você tinha um sistema ainda muito mais precário do que você tem hoje, apesar de todas as nossas dificuldades. E eu falei assim em tecnologia, acho que a única coisa que talvez ajudasse que tudo bem, você teria só TV aberta, mas acho que a TV aberta, não sei se é o passar do tempo, a idade, a questão da minha percepção, mas acho que a TV aberta era menos ruim nos anos 80 do que é hoje, entendeu? Hoje praticamente você não tem, por exemplo, programas infantis, você não tem, e no Brasil hoje, né, você não tem, acabaram os programas infantis. E eu me lembro na minha infância, na minha adolescência, que você tinha programas infantis com todos os problemas, tal, Xuxa, não sei o que, tal, mas você tinha um outro desenho, Daniel um outro Azulay, programa. que morreu de Covid-19. Eu cresci assistindo Daniel Azulay, entendeu? Ele ia pintando assim, os quadros e a gente ficava tentando adivinhar. Quer dizer, um artista notável. E você tinha outros programas, Vila Sésamo, programas educativos. Tinha um programa na Cultura que eu assistia quando eu era adolescente, chamado Quem Sabe Sabe, na TV Cultura. Aqui acho que não é, o pessoal não sei se acho que hoje conhece, né? A TV Cultura de São Paulo. Eu assistia um programa, Quem Sabe Sabe, um programa de perguntas e respostas, muito bom, né? Enfim, então você tem que ponderar um pouco. É um paradoxo, né? Mas talvez uma TV aberta, pelo menos, você teria melhor. Nos anos 80. Mas, em termos institucionais, acho que eu ficaria mais preocupado. E hoje é um pouquinho mais, talvez, menos difícil ficar em casa por conta da tecnologia que nós temos e que não tínhamos lá, né? Não, com certeza. E, assim, é um dado, é fato. Depois que a TV a cabo e a TV por satélite mais fechada, ela se instalou, a qualidade da TV aberta piorou significativamente. Piorou. Né? E aí sabe, você tem toda uma segmentação, porque hoje você tem vários canais infantis, não sei o quê, então tudo isso saiu da TV aberta, Balão Mágico, Daniel Azulay, que a gente está falando, um monte de coisa. E você sabe, o Brasil, nós sabemos que o Brasil é um país muito desigual, então a maioria das pessoas não tem acesso a TV fechada, né? TV via satélite, a cabo, seja o que for. Só tem acesso mesmo à TV aberta e principalmente a emissora que nós sabemos, né? Quer dizer, eu ainda fico impressionado que não são todos os canais de TV aberta, pelo contrário, que chegam em todas as cidades brasileiras. Pelo contrário, o que mais chega mesmo, é a TV Globo, né? Marcelo, para a gente começar essa conversa nossa, a temática é Bolsonaro, uma crise sem fim, né? Eu queria que a gente começasse fazendo uma certa reflexão sobre esse termo, né? Não sei se é bem um conceito ou se você conhece algum conceito, mas do ponto de vista sociológico, quando a gente fala em crise, do ponto de vista do senso comum, crise é alguma coisa que a gente vai numa instabilidade, está tudo normal, né? E nesse normal aí tem uma crise, alguma coisa se desajusta.
sociologicamente eu compreendo um pouco diferente, né? Porque quando a gente pensa em crise, a gente pensa que a crise, vamos dizer assim, aquilo que a gente está chamando de crise é uma coisa que está acontecendo que foge de um determinado padrão, mas que está imbuído de conflito, de relação de poder, de conflitos, relações de poder, etc. Como é que você compreende a crise? Porque se Bolsonaro, né, como o título da gente é Bolsonaro, uma crise sem fim, se for uma crise sem fim, se for 4 anos de crise sem fim, muitas vezes a crise ela é a expressão do conflito, e o conflito significa mudança, né? Qual é a tua avaliação disso? Como é que você vê isso para a gente começar o nosso bate-papo aqui? Eu acho que politicamente falando, a gente tem que então pensar assim, no conceito de política, né, para entrar nessa questão aí da crise. Eu tenho lido alguns textos que as pessoas, os autores definem ou puxam mais a questão da política para o conflito, né? Então, política é conflito, eu vou até usar isso para falar depois quando a gente entrar mesmo na questão do governo Bolsonaro. Então, imagina-se que a política seja conflito. E mais para frente, talvez eu tenha a oportunidade de falar um pouquinho de um autor aí polêmico, só citar, né? Que ele fala que a política é a relação amigo-inimigo, né? Então, política é crise, política é conflito, você, tem meus amigos, mas, em termos políticos, mas tem também os inimigos. Então, é uma noção de política que sempre motiva o conflito e, consequentemente, a crise, né? Acho que essa seria, assim, uma resposta, né? A crise viria de uma leitura da política que é baseada fundamentalmente no conflito. Isso de um lado. Porém, eu faço a ressalva. A gente tem que perceber que política também não é só conflito. De fato, política é conflito por um lado, mas política também é consenso. Quer dizer, ela tem esses dois lados da moeda. Então, quando você já tem uma predisposição para o conflito e uma baixa predisposição para o consenso, para as negociações que a própria política proporciona, você é quase certo que você tem uma crise, que eu estou chamando assim de uma crise política, né? Agora, é claro, você pode ter outros fatores que também desencadeiam crises, né? Por exemplo, em políticas públicas, que é algo que a gente estuda também, normalmente você tem a sociedade, as instituições e os atores políticos propriamente dito. Então, a maioria das análises de políticas públicas é uma visão assim incremental. O que é uma visão incremental? Você faz mudanças mais lentas, graduais, né? Incrementais. Você apenas aperfeiçoa as políticas públicas. Para esses autores, quando que você tem uma mudança? Quando você tem uma crise, que é entendida como algo. Pode ser a pandemia, por exemplo. A pandemia pode levar a uma crise tal que leve à mudança das instituições e uma outra percepção dos atores políticos para resolver esse problema. Fazendo o quê? Criando novos programas, novas políticas públicas para dar conta dessa modificação. Eu falei da pandemia, mas isso que desencadeia a mudança ou a crise pode ser um conflito entre países, pode ser, como eu falei, a pandemia ou outra coisa qualquer. Algo que, digamos assim, alimentaria o sistema, né? Teve uma grande mudança na sociedade que impacta o sistema político e impacta também a percepção dos atores, né? Então, se a gente for entrar na questão do governo Bolsonaro, já há algum tempo, alguma coisa aconteceu na sociedade brasileira, né? Uma mudança de percepção, mudança de visões, que levou à ascensão desse grupo que está no poder, só que é um grupo que tem a sua lógica. Não digo que eles não têm uma lógica, mas é uma lógica baseada no quê? No conflito, e não uma lógica baseada na construção de
consenso. Então, eu explicaria um pouco o que está acontecendo com a gente, depois a gente pode esmiuçar através, então, de uma política agora baseada em conflito, mas também pautada por mudanças que ocorreram na sociedade. Mudanças de percepção que já viam as instituições de forma muito negativa. Mas, em poucos momentos, nós tivemos assim, uma visão tão negativa das instituições como a gente tem agora. Então, acho que tudo isso causa o que a gente está chamando de crise política. Aí, é claro, vem a pandemia, e vem um certo comportamento do governo, que a gente vai falar daqui a pouco. Isso só tensiona mais a situação. Com certeza. Se a gente pensar que o governo Bolsonaro, ele desde que chegou, a cada semana tem um conflito, né? E aí, o que me leva a pensar é o seguinte, a cada conflito que acontece, não me parece que corresponde a uma transformação, vamos dizer assim, na base institucional da sociedade. Já entraram falando mal das universidades, etc, etc, etc. A gente viveu uma grande estabilidade, mas mudanças efetivamente só cortes, mas assim, não houve uma mudança institucional. O modelo proposto pelo governo não foi aprovado. E aí a gente vê conflito o tempo todo com o Congresso, né? Porque o governo tem uma base de sustentação que me parece que até o governo brigou com a base de sustentação dele, né? Me fala aí dessa base de apoio do Bolsonaro, Marcelo. Então, eu acho que a gente subestima, né, o Bolsonaro. Eu acho, claro, ele, enfim, tem o jeito de falar, ele gosta de criar polêmicas, né? Não tem paciência. Para usar uma palavra que muita gente usa, ele é tosco mesmo, entendeu? Ele não, é provocado, então ele fala mesmo as barbaridades que fala, né? Mas ele não é politicamente, estou falando politicamente, ele não é um inepto político. Claro, ele surfou na onda, né, do antipetismo, mas ele e quem está atrás dele, e fala-se no dedo, né, do Steve Bannon, né, que é um ideólogo norte-americano, mas vamos deixar isso para depois, talvez, se for o caso. Mas o fato é que eles conseguiram construir uma base de sustentação que é heterogênea, mas que funcionou, né, com todos os problemas que a gente viu, para ganhar a eleição, e é uma base que sustenta o governo até hoje, com todos os problemas, né, com todos os desgastes que a gente pode falar daqui a pouco. Então, talvez eu até esqueça alguns grupos, né, mas ele se aproximou e construiu um apoio junto aos evangélicos. Claro que não são todos os grupos evangélicos, mas alguns muito importantes, e também grupos católicos, não são só evangélicos, a gente não pode generalizar que são só evangélicos que votaram e que apoiam no Bolsonaro, mas católicos também. Ele tem esse apoio nas polícias militares, principalmente, mas também o apoio do Exército, né, também, né? Ele tem um apoio até ontem, né, não sei como vai ficar agora, eles estão tentando reconstruir isso. Um apoio do empresariado e de muita gente, até então, de muita gente que aposta no quê? Nas reformas de mercado, no liberalismo, no neoliberalismo. Isso é representado pela figura, até então, representado pela figura do Paulo Guedes, né? É uma base de sustentação, até então foi uma base de sustentação importante. Falei do Exército e outra base de sustentação importante, que agora com certeza vai se dividir por conta da saída do Sérgio Moro, do Ministério da Justiça e da Segurança, que é o apoio do chamado lava-jatismo, né? Então, é comum ao longo da história, não só do Brasil, mas do mundo, levantar essa bandeira da corrupção. Então, foi levantada a bandeira da corrupção. A bandeira da corrupção é uma arma política. Acho que o Gramsci já dizia isso, né, no texto dele lá sobre o Maquiavel. Ele fala isso, ó,
acusar o outro de corrupção é uma arma política. Evidentemente, você sempre acusa o seu adversário de corrupto, né? Você acusa o outro de corrupção. E no Brasil, só para pegar um período da história, na época das vésperas do suicídio do Getúlio Vargas, se falava em mar de lama. Em mar de lama. Quer dizer, a maior corrupção. Que foi o mesmo discurso utilizado aí contra o governo Dilma, o governo do PT. Então, uma corrupção nunca antes vista, né? Então, ele também se apoiou, né, e aí vem muito o apoio da classe média, né, no lavajatismo, no combate à corrupção. E tudo isso, em um determinado momento, serviu como base, né, para ganhar as eleições e se manter no governo. Agora, com o passar do tempo, a gente vai falar mais durante aí o nosso programa, você vai produzir uma série de desgastes, né, nessas bases, né, porque o desenvolvimento econômico prometido não veio, então desagradou quem tem uma visão mais liberal. A saída do Sérgio Moro, claro, vai ter um impacto muito grande. Saiu até uma pesquisa, essas pesquisas são contestadas, mas da Folha de São Paulo, se eu não estou enganado, mais de 50% afirma que o combate à corrupção vai piorar agora com a saída de Sérgio Moro, como se você tivesse tendo, né, combate à corrupção. Você não está tendo, mas eu estou falando aqui da percepção das pessoas. Então, vai ter um impacto, com certeza, com a saída do Sérgio Moro, porque você tensiona uma dessas bandeiras que foram levantadas, uma dessas bases de apoio, que é o que a gente convencionou aí chamar de lavajatismo, né? A mídia convencionou chamar de lavajatismo. Então, é uma base, assim, muito heterogênea, né? Quer dizer, foi, assim, um processo, assim, para ganhar a eleição, eu diria assim, notável. Né, notável. Né? Não foi algo de falta de habilidade, não. Pelo contrário. Porque se eu perco um pouco de apoio, sei lá, entre os empresários, eu compenso com os evangélicos. Ou compenso com os militares. Não sei se eu estou me fazendo claro. Tanto é que a última pesquisa que saiu da Folha de São Paulo, o Bolsonaro continua com 1/3 de apoio. Isso que é, assim, notável, entendeu? Por quê? Porque política, Fernando, ao contrário do que e demais aí estão acompanhando, as pessoas pensam assim, a política apenas como algo racional. Mas a política não é só algo racional. Ela é racional e tem muito de irracional. Não estou falando que o irracional é menor, entendeu? Mas quem quer entender a política tem que acompanhar os aspectos racionais e irracionais também. Então, hoje, o Bolsonaro continua com 1/3. E aí tem gente falando em impeachment. Como que você vai fazer um impeachment nessas circunstâncias que nós vivemos, sendo que o sujeito ainda tem 1/3 de apoio? Claro, você tem que relativizar, porque essas pesquisas são feitas por telefone, etc. e tal, né? E claro, ele se desidratou, a sua base se desidratou, principalmente agora por conta da perda aí do Sérgio Moro, vai ter esse conflito, mas incrivelmente ele continua com apoio. Mas por que ele continua com apoio? Porque alguma coisa aconteceu na sociedade brasileira aí nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, que foi um processo assim, que o Gramsci chama assim de morfológico, de molecular. Alguma coisa ocorreu na percepção da sociedade brasileira em relação à política, em relação às instituições, né? E é algo que você não consegue mudar assim da noite para o dia, né? Reverter da noite para o dia. Mas você, como é que se diz, está abordando essa coisa que, apesar de todos esses conflitos, ele ainda tem um texto de apoio, né? Isso saiu na Folha de São Paulo hoje de manhã, se eu não me engano, né? Mas o que me chama a atenção é o seguinte, é que desde que ele assumiu o poder, toda semana tem um conflito, né? E aí o primeiro foi lá com o Bebiano, que era o assessor dele, um cara que apoiou ele,
depois foi com aquele general Santos Cruz, se eu não me engano, que veio para o governo dele, e agora ele briga. Eu estou falando isso a partir de uma reflexão e um contraponto a partir de uma entrevista que eu vi do Fernando Collor hoje para o UOL, né? Eu não estou aqui para defender Fernando Collor, não é nada disso. A ideia o que é que o Collor dizia? O Collor disse que quando chegou ao poder, ele não negociava, ele não queria negociar. Ele tinha apenas 40 anos, era o presidente eleito mais novo das Américas, nenhum outro presidente nas Américas tinha sido eleito tão novo como ele, né? E que eles vinham para mudar mesmo, eles achavam que iam mudar, e que ele cita até, e eu lembro bem disso, que o porta-voz dele se comportava assim: quem batia, o governo devolvia uma outra porrada, né? Era o bateu, levou. E o Collor disse: olha, eu nunca... quando eu decidi, quando eu percebi que eu deveria construir o consenso, já era tarde, né? Eu fui sempre na perspectiva do conflito, e quando eu fui construir o consenso, não foi mais possível. E aí ele enumera que Bolsonaro brigou com a própria base de apoio, ele está brigado com praticamente quase todos os governadores do Nordeste, né? Com o governador do Rio de Janeiro, com o governador de São Paulo. Então, toda essa, como é que se diz, esses conflitos, eles causam mal-estar no país, uma sensação de segurança, que ainda que ele mantenha um terço de apoio, cresce também, porque a Folha também mostra hoje que ele tem a base de apoio dele, mas o número segundo a Folha, né, de, se eu não me engano, 46% a 47% o número dos brasileiros que gostariam que ele renunciasse, né? É praticamente metade. Mas a metade acha que ele não tem que renunciar. Uhum. Essa que tá dividido, tá tudo esgarçado no Brasil, tudo dividido. Então tudo bem, metade quer que ele não renuncie, quer que ele renuncie, e outra metade quer que ele não renuncie. E se você pegar os outros indicadores, vai estar assim, tudo muito dividido também. E outra, eu entendi a sua... governa, mas pessoal, mas como é que você governa brigado com grande parte dos governadores? Até um aliado dele, o governador Mas essa é a característica do governo. Esse governo é um governo de extrema direita. Se você pegar, eu estava lendo esse autor alemão polêmico, mas que eu acho muito curioso, qualquer dia eu precisava escrever sobre isso, e autores assim, progressistas de esquerda estão sempre trabalhando com o Carl Schmitt, né, que é o autor que eu quero citar. O Agamben, parte do Carl Schmitt, a Chantal Mouffe, parte do Carl Schmitt, e não são autores de direita, não são autores de esquerda, entendeu? Porque reconhecem no Carl Schmitt um teórico importante. Só que o Carl Schmitt é tido como um dos ideólogos do nazismo. Um homem de extrema direita, um homem que criticava o sistema anterior à Alemanha de Weimar e que teve por algum tempo no governo nazista. E o Carl Schmitt diz, política é relação amigo-inimigo. Política é conflito. E não é um conflito assim, como a gente imagina. Não, eu tenho meus adversários. Não. Para o Carl Schmitt não são adversários, são inimigos. E o que você faz com o inimigo? Você elimina. Olha, se tivesse condições, eu não duvido, se tivesse condições, eu não posso falar assim cravando, entendeu? Mas se tivesse condições, o intuito é, inclusive, eliminar. Fisicamente, poderíamos chegar a isso, se não tivermos instituições suficientemente fortes. Né? É um governo de extrema direita. E a mídia brasileira, entre outros problemas, ela demorou, não sei se ainda hoje chama o governo Bolsonaro de extrema-direita. Ela chama o governo de direita. O primeiro jornal que eu vi chamar de extrema-direita, o governo Bolsonaro, foi o Le Monde. Mas, primeiro, ele é um governo de extrema-direita que está na sua gênese, entendeu? Está na sua ideologia, alimentar o conflito. Alimentar, é conflito. Não é consenso, não é política vista como consenso. É política vista como conflito, e se deixarem é a ideia de construir um Estado total, um Estado totalitário.
está gerando aqui... Essa é a característica que você define um governo de extrema-direita ou você tem outra definição? Veja bem, extrema-direita, não estou falando de um governo de direita, estou falando de um governo de extrema-direita. Eu definiria como um governo que alimenta a política como um conceito pautado pela relação amigo e inimigo. Então, Trump é amigo. No caso do Bolsonaro é até mais do que amigo. Então, eu faço de tudo. Agora, eu estou disposto a atacar a China, que a China é inimiga do meu amigo. E é meu inimigo também. Olha, se você pegar esse sujeito que está no Ministério das Relações Exteriores, o próprio Bolsonaro, o atual ministro da Educação, eles não estão nem aí para a questão econômica. Não é uma questão econômica. Eles não estão dispostos. O Brasil vende muito para a China. Então, vamos salvaguardar isso. Não é uma questão econômica. É uma questão política. É uma relação amigo-inimigo. Então, os Estados Unidos, amigo, aliado. China, por esse culto, né? É comunista. Um sujeito como ministro da Educação que falou que a Globo é comunista, imagina o que ele acha da China, né? Eu estou falando do cara, entendeu? Então, isso não é assim uma invenção deles. Eles veem assim, veem o mundo por essa lógica, amigo e inimigo. Não é uma questão religiosa, não é uma questão. como a análise do Carl Schmitt que eu estou trazendo aqui. Não é uma questão religiosa, não é uma questão moral, né? Não é uma questão. Se fosse uma questão moral, seria bom e mal. Uma questão econômica, útil e não útil. Uma questão estética, bonito e feio. Mas não é nada disso, é uma questão política. Então, amigo e inimigo. Eles veem o mundo assim. E o Olavo de Carvalho, que é o ideólogo que acho que planta essas ideias em todos eles, pensa exatamente assim. Ou você duvidaria você duvida se o Olavo de Carvalho leu o Carl Schmitt? Eu não duvido. Eu enxergo essa leitura. Então, um governo que ele desde o início, desde das eleições, sempre o conflito. E durante o governo, ele só se sustenta. É paradoxal, mas ele só se sustenta assim. E, além do mais, é outra parte da minha resposta, um jornalista, logo no início do governo Bolsonaro, ele escreveu, olha, Bolsonaro tem assim umas 3, 4, sabe aquelas bolotas de ferro que você vê em filme americano, dos caras que estão em campo de trabalho forçado, não sei o que, aquelas correntes. Esse eu não vou conseguir dar os créditos, porque eu não lembro mais. Eu li isso logo no começo do governo e não esqueci. Ele tem umas 3 bolotas dessas amarradas no calcanhar dele. O que isso quer dizer? Pois é, a questão dos evangélicos. Se ele não perseguir a universidade, se ele não bater na técnica do marxismo cultural, de que a universidade claro, tudo isso da ótica deles, né? É coisa de só festa, ou só de maconha, ou só de não sei o quê, sabe? Então, uma das bolas de ferro vem daí. Ele tem que dar uma resposta para os evangélicos. Ele tem que, não, vou censurar, essa exposição não pode, porque agride a família, não sei o quê. Então, ele tem que estar brigando, entre aspas, entrando em conflito, seja com quem for, para atender essa base de apoio dos evangélicos. A questão dos militares. Pô, teve greve lá de policiais, que é algo que até é inconstitucional aqui no Ceará. Ele mandou o Moro, mas o Moro não fez nada para impedir aquilo. Ficou lá passeando em carro blindado. Aí foi o marido da deputada Carla Zambelli, que acho que o comandante da Guarda Nacional, ele estava insuflando os policiais militares do Ceará, não sei se você viu, a fazer greve mesmo. Ele estava insuflando quem? Do Bolsonaro. Então ele tem que atender essa base das polícias militares, ele tem que, na medida do possível, os empresários querem liberalismo, não é liberalismo, menos Estado. Então vamos cortar, vamos cortar tudo. Não sei se eu estou me fazendo claro. Então tem esse espírito de um governo que é marcado pelo conflito e ele tem que sempre, por exemplo, esse episódio polêmico dele outro dia lá na frente
não sei, o quartel-general lá do Exército. Ah, nós não vamos negociar nada. Vamos fechar o Supremo, vamos não sei o quê. Ele está falando com quem ali? Está falando com a base, uma das facetas da base de apoio dele, que quer justamente isso. Só que no dia seguinte ele tem que falar, não, que fecha nada, não sei o quê. Ele tem que se equilibrar nessas contradições, né? E eu acho que até agora ele está, apesar de tudo, né? Ele não está saindo tão mal assim, não, como a gente pensa. Ele deve até minimizar esses problemas com o Sérgio Moro, porque ele usa uma linguagem, por isso que eu falei, ele não é um sujeito tolo politicamente. Ele usa uma linguagem que fala no coração, não na mente, mas no coração dessa base de apoio deles, entendeu? Mesmo nessa crise aí do Sérgio Moro. Ah, o Sérgio Moro me traiu. Ele se faz... É o mesmo que ele fazia, falava que os outros faziam, a chamada vitimização. Ele se vitimiza, ele se coloca como coitado. E ele até mente, entendeu? Mas parece que o brasileiro nem está tão preocupado assim com a questão da mentira. Eu vi hoje nos dados da Folha de São Paulo... Marcelo, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. É o seguinte, eu estou compreendendo que a lógica do governo é essa, é de conflito todo dia, e o governo se mantém por conta do conflito, né? Você utilizou essa frase, ele se mantém por conta do conflito. A pergunta que eu faço é, ele se mantém mesmo? Ele vai conseguir se manter? Né? Por que é que eu estou perguntando isso? Porque, de alguma forma, ele vai minando tanto as bases, né, a ponto de, em algum momento... por exemplo, você disse que ele está sendo efetivo. Eu acho que ele está sendo efetivo para continuar no poder. Mas muitas das medidas que ele mandou para o Congresso não foram aprovadas, porque ele não negocia com o Congresso. E o Congresso decide as coisas do jeito que quer, né? Ou do jeito que se articula lá. Vamos pensar agora essa pandemia que a gente está. O governo federal não está fazendo praticamente nada. Quem está fazendo a maior parte das coisas são os governadores. Então, assim, ele está se mantendo no poder, mas efetivamente você não tem, vamos dizer assim, uma ação do governo que, né, eu não sei por quanto tempo essa manutenção do conflito se sustenta. A gente não pode esquecer que hoje é o aniversário, né, do assassinato, né, de um dos pais da extrema-direita. Né? Hoje, né, eu não lembro a data, quantos anos faz, mas acho que é uma porrada, que Mussolini foi assassinado pela própria população. E Mussolini é o pai do fascismo. Né? Então, assim, essa coisa da manutenção do conflito, eu não sei efetivamente, porque eu não vi o governo aprovar coisas importantes ou muito importantes do seu interesse. Coisas do empresariado eles não aprovaram, etc. Então, eu estou colocando isso para a gente pensar o quão efetivo ele é. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o governo está condenado ao conflito, a promover o conflito, seja por ideologia, seja por esses compromissos assumidos aí ao longo do processo eleitoral. De fato, ele não está sendo efetivo porque, né, tem uma reação aí grande das instituições. Né? Eu acho que ele acreditava, e se ele não acreditasse, ele achava que poderia tornar isso rapidamente, né, que ele não disse outro dia, eu sou a Constituição, né, eu sou a Constituição. Então, ele não é que ele é a Constituição no sentido da carta, né? Porque ele é o oposto da Constituição. Nós não vamos ter tempo de falar aqui, mas o que ele quer é destruir essa Constituição. Então, ele imaginava que ele ia avançar no sentido de enfraquecer as instituições e de fechar mesmo, assim. Eu não... já até falei isso em aula, né? Ele tem também aspirações bonapartistas, né? Ele sempre teve assim, no sentido de dar um golpe, um autogolpe e governar como ditador. Ele alimenta isso, pelo menos até agora alimentou isso. Só que, como você falou, ele está desidratando, né? Tá perdendo apoio. E agora você tem essa cartada aí dele se aproximar, né, do centrão.
Mas isso envolve uma outra bola de ferro amarrada no pé dele. Que ele sempre fala assim, isso é velha política. Agora ele está se vendo obrigado a fazer velha política, entre aspas. Negociar com o Congresso, se aproximar do Centrão, porque quem comanda o Congresso é o Centrão. E ele está contando que os seus apoiadores, as suas bases, vão engolir isso também. Até agora ele teve, apesar da perda de apoio, uma certa habilidade para manter a sua base de apoio, mesmo mentindo. Eu estava falando, olha, eu até achei curioso, 33% dizem na pesquisa da Folha que o apoiam, mas 20% teria dito que ele falou a verdade em relação ao Sérgio Moro. Você está entendendo? 33% apoia, 20% apenas diz que ele falou a verdade. Esses 13%, estou assim, chutando, né? Não se importa se ele está dizendo a verdade ou não, entendeu? Mesma coisa da família dele, de perseguir os interesses da família. A ética do brasileiro é muito curiosa. Ele falou outro dia que ele queria colocar o filho como embaixador em Washington, né? Aí ele falou, vocês queriam o quê? Eu chego onde eu cheguei e não posso fazer nada pelo meu filho? Entendeu? Então, para eles é normal botar o filho como embaixador, botar um sujeito na polícia Federal, que é amigo do meu filho, para proteger os interesses da família. E ele, com uma certa intuição, vai falando com as pessoas, vai se vitimizando e vai, de alguma forma, mantendo essa base. E em relação à pandemia, eu acho que ele foi um tanto quanto habilidoso, porque ele falou assim, vamos voltar a trabalhar. Aí é o que está. Se a crise econômica foi muito grave, ele vai falar assim, a culpa não foi minha, porque eu mandei trabalhar, entendeu? Uhum. E aí ele ficou muito falando, isso é só uma gripezinha. Evidentemente não será, mas ele ainda assim vai poder sair, acusar os governadores, a culpa são dos governadores. E outra coisa, Fernando, o Brasil, olha, tema aí das aulas que eu dei aí no semestre passado, analisando o presidente da República. Claro, ele está isolado, está enfraquecido. Aí, sem dúvida, teve uma falta de habilidade, porque se ele soubesse usar bem, mesmo com essas bolotas amarradas no seu pé, ninguém tem mais poder no Brasil do que o presidente da República. Porque tinha um apoio muito grande, ainda tem um certo apoio, ele tem o poder institucional, né? Enfim, ele poderia organizar uma base. Ele não organizou porque ficou batendo nessa tecla, né? Eu não posso fazer a velha política. E também porque ele nunca teve habilidade para isso, né? Ele nunca foi um político que pudesse negociar. Ele nunca negociou politicamente. Ele sempre teve mais ou menos esse espírito aí, mais do conflito, mais autoritário que a gente está vendo. Mas não é carta fora do baralho, não. Eu sei, nada deu certo, nada avançou, mas ele não é carta fora do baralho, não. Tá, não, eu concordo com você que não é carta fora do baralho. Eu só estou tentando instigar você para o debate. A gente está se aproximando do final, 1 hora passa muito rápido. Eu vou ler algumas perguntas, alguns comentários aí, e eu peço a você que seja breve, porque o Instagram, quando completa 59 minutos e 30 segundos, ele corta a live, né? E aí eu vou ler alguns comentários aqui, você responde e se despede do pessoal. Eu já estou me despedindo desde agora, porque a gente falou mais do que o que a gente poderia controlar. Vamos lá. O Washington não sei se o Washington está perguntando ou se o Washington está fazendo um comentário. Ele diz que é pergunta, mas ele diz, sem a possibilidade de pressão popular e o desinteresse de Rodrigo Maia em levar a cabo os pedidos de impeachment que chegaram à Câmara, Bolsonaro se livrará de um impedimento ou o STF pode pressionar. Eu acho que é isso que ele queria perguntar. O Sandro Gomes diz aqui que elegeram Moro como mártir à corrupção, mas ele vai dizer que Moro é parcial e também, efetivamente, Moro não fez nada, né? Deixa eu ver, eu acho que tinha mais questões aqui.
A Janaína vai comentar aqui que a esquerda quer, a esquerda sonha, mas o governo Bolsonaro é o que é babado, gritaria e confusão, vamos dizer assim. Lacerda, adversário como inimigo é concepção básica, mas estratégias de supressão das democracias e implantação dos regimes totalitários. Né? Vamos lá, Alessandra, é a última que eu vou ler. Se a porcentagem de pessoas que estão insatisfeitas aumentar significativamente, o senhor acha que o impeachment seria fácil de ocorrer? Marcelo, aí tu tem aí tu vai ter aí uns 3 minutos no máximo e a nossa live vai estar terminada. Eu quero agradecer você pela participação, tá certo? E lembrar o pessoal que amanhã a gente vai falar sobre violência contra a mulher e pandemia com a advogada Daniela Mello. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou me despedir primeiro para depois tentar responder alguma coisa. Fiquei muito feliz e peço desculpa porque fui falando demais. Mas eu acho que impeachment é improvável, porque nós não temos condições, porque alguém falou aí, depende das manifestações. Nós estamos em situação de isolamento, não está tendo manifestações. Na época do Collor, você teve o movimento Caras Pintadas, né, manifestação popular. Impeachment precisa de crise econômica, nós temos, precisa das condições institucionais e precisa também das manifestações populares. Mas em tempos de epidemia, de crise, né, de saúde pública, não, sinceramente não acredito. Né? Fala-se em interdição, da possibilidade de interdição, de afastamento. Mas também não acredito para agora com esse nível de apoio que o Bolsonaro. Acredito talvez no aumento do isolamento político do Bolsonaro. Agora parece que das pessoas que perguntaram aí concorda com essa questão, né? Que a intenção dele não é manter a democracia, evidentemente, fechar o regime, mas evidentemente ele depende de condições políticas, né? O Brasil, como a gente falou lá no início, ele avançou na questão institucional, né? Ele, apesar de todos os nossos problemas, tem um sistema aí de pesos e contrapesos, né? Para contrabalançar as intenções do presidente da República, que no caso do Bolsonaro não são de fato democráticas e sempre movidos por essa lógica, né? Que eu coloquei no início, da relação entre amigo e inimigo. Sem falar no intuito de proteger os interesses da família e manipular as instituições, né, tentar controlar as instituições nesse sentido. Não sei se dá tempo de mais alguma coisa. Eu estou considerando aí que a gente vai terminar. Ainda não apareceu aqui o corte do Instagram, mas se você quiser acrescentar alguma coisa, quando eu fizer um sinal assim é porque falta 30 segundos. Eu queria acrescentar essa questão, eu mencionei agora, né? Falta 30 segundos. Só queria deixar essa reflexão, né? Que em política é ingênuo, né? Você falar assim, fulano não vai aparelhar. Acho que todo o governante, todo que almeja poder, ele quer aparelhar as instituições. Cada as instituições e os outros atores a não permitir